eu vou começar falando sobre as fases da colaboração. Então, observem aqui que nós temos basicamente 4 fases da negociação, da colaboração. A primeira delas são as negociações, né? Trata-se de uma fase em que o membro do Ministério Público ou a polícia são chamados de celebrantes. E é interessante porque a Lei 13.964 ela alterou tanto essa perspectiva, porque antes não se tinha muito claro quem era considerado, digamos assim, o proponente da colaboração. Não havia nada na lei que dissesse especificamente que o proponente seria o colaborador ou que o proponente seria o membro do Ministério Público ou da polícia. Agora não há mais dúvida. A proposta é feita, e diria mais, ela é feita, assinada por aquele que pretende ser o colaborador. Essa proposta ela deve ser instruída com procuração do interessado, com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração e também para iniciar as tratativas. A procuração tem que ser específica em relação a isso. Ela deve ser firmada pessoalmente pela parte e pelo advogado ou defensor, aquele que o assiste, e é o recebimento dessa proposta efetiva que, digamos assim, formaliza o início da fase das negociações. Ela também constitui um marco de confidencialidade. É importante dizer isso porque a lei ela deixou muito claro dessa vez qual é o início do momento em que tudo se torna confidencial, inclusive as próprias tratativas. Tá? Essa proposta ela pode ser sumariamente indeferida pela polícia ou pelo Ministério Público. E aí, obviamente, o proponente, o interessado, vai ser informado, cientificado. Se essa proposta não for sumariamente indeferida, as partes envolvidas na tratativa, nas negociações do acordo, vão firmar um termo de confidencialidade. Então agora é obrigatório que as partes firmem um termo de confidencialidade para prosseguir nas tratativas, e esse termo de confidencialidade vai vincular todos os envolvidos naquelas negociações. Tá? Esse termo de confidencialidade, a assinatura desse termo ele não implica na suspensão das investigações, a menos que o próprio termo de confidencialidade disponha de forma diversa, ou seja, como uma espécie de pré-acordo que suspende ou que impede medidas cautelares, enfim, ou assecuratórias, qualquer coisa nesse sentido. O termo de confidencialidade ele vai ser elaborado junto com o termo de recebimento da proposta. Então, o Ministério Público ou a polícia que recebem a proposta, eles são obrigados a assinar um termo de recebimento da proposta. Obviamente, se eles rejeitarem sumariamente, não vai ser celebrado o termo de confidencialidade, mas se eles aceitarem, vai ser celebrado um termo de confidencialidade. E todas as tratativas devem ser gravadas. Todas as tratativas devem ser gravadas. No entanto, nenhuma dessas informações ou provas apresentadas pelo colaborador, e aí a lei ressalva, de boa fé, né, podem ser utilizadas se não se chegar efetivamente a um acordo. Tá? Não é possível. Tá? Então, esse é um ponto
muito importantes. Não se pode. Né? Então, não se celebrou o acordo, não se pode utilizar. Tá? Então, essa é uma configuração, e aqui eu quero encerrar a explicação sobre essa fase das negociações, dizendo algo que eu achei muito inusitado, né? Me pareceu muito inusitado, que foi introduzido, tudo isso que eu falei foi introduzido pela Lei 13.964, mas isso que eu vou falar agora, a meu ver, é um tanto inversor da lógica da colaboração. Diz lá o parágrafo 4º do artigo 3º-C que a defesa é que deve instruir a proposta do acordo de colaboração com a descrição dos fatos adequados, ou seja, a descrição adequada dos fatos, e com todas as suas circunstâncias descritas, indicando também as provas e os elementos de corroboração. Por que isso para mim é um tanto inusitado? Causa uma certa estranheza que, pela lógica da colaboração, é o investigador e, portanto, o Ministério Público ou a polícia aqueles que devem imputar alguma coisa ao investigado e, com isso, dar a ele ciência daquilo que ele está sendo investigado ou eventualmente acusado e que ele pode vir a colaborar. A lógica que foi estabelecida pela Lei 13.964 é invertida. É o próprio colaborador quem descreve os fatos, ou seja, se antes havia uma crítica à colaboração premiada, que ela fazia uma inversão do ônus da prova porque entregava todo o ônus probatório para o colaborador, para que ele se desincumbisse do ônus probatório que a acusação não conseguia, agora, com todo respeito, a coisa ficou muito pior. Porque não apenas há uma inversão do ônus probatório em que o colaborador deve produzir toda a prova, como agora o colaborador deve indicar, inclusive, do que ele vai ser imputado. Enfim, mas é o que está, como eu falei, no parágrafo 4º do artigo 3º-C. Enfim, essa é a fase de negociação. Uma vez terminada a negociação, pode ser que se formalize o acordo. E é bom dizer, como parece já ter deixado claro, mas vou reafirmar, que o juiz não participa da negociação. Mas uma vez firmado o acordo, o juiz toma parte importante nesse procedimento, porque cabe ao juiz homologar o acordo. Portanto, o termo de acordo é levado ao juiz, que vai, portanto, sem participar das negociações, já tomando como ponto de partida para a sua análise o próprio termo, verificar se o acordo preenche todos os requisitos de lei formalmente adequados. Tá? Então, se preencher, o juiz, então, ele homologa o acordo, que obviamente só pode ser celebrado se for celebrado entre o celebrante, o colaborador e o seu advogado, seja advogado constituído ou defensor, ou advogado escolhido por ele ou defensor público. O juiz, ele pode ouvir sigilosamente o colaborador e ele deve analisar, primeiro, a regularidade e a legalidade daquele acordo. Segundo, ponto importante que foi incluído pela 13.964, né, a lei anticrime, o juiz deve analisar a adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput e nos parágrafos, ou seja, em tese, são nulas, é o que diz o inciso 2 do parágrafo 7º do artigo 4º, são nulas as cláusulas que violem os regimes iniciais de cumprimento de pena e as regras de cada um desses regimes, porque a Operação Lava Jato inaugurou praticamente uma nova lei sobre regimes prisionais, fixando regimes prisionais
que jamais existiram na lei. Então, pela primeira vez, foi proibido isso. O juiz tem que analisar essa regularidade e a adequação dos benefícios previstos com aqueles previstos em lei. Ele também deve verificar a adequação dos resultados da colaboração, né? A colaboração tem que apresentar resultados que sejam adequados ao previsto naqueles incisos do CAPT, como eu havia falado no bloco de aula anterior, e ele deve analisar a voluntariedade da manifestação de vontade, ainda, e diria especialmente quando o sujeito está submetido a restrições de medidas cautelares. Assim, cabe, portanto, ao juiz realizar a homologação tendo essas preocupações. É a homologação que faz com que aquele acordo efetivamente passe até a aplicação prática, porque até então era uma negociação e mesmo quando formalizada era uma formalização entre celebrante e colaborador sem a homologação do juiz. Ele não tem força de aplicação. Então, passamos à terceira fase, que é a colaboração efetiva. Na prática, quando é celebrado o acordo, o colaborador já presta suas declarações. Mas o próprio termo de acordo obriga o colaborador a prestar informações sempre que determinado. Então, portanto ele é obrigado a prestar declarações, colaborar efetivamente sempre que determinado, e ele é obrigado a apresentar provas de corroboração. Ele produz provas para a acusação, para corroborar aquelas informações que ele prestou enquanto declarações de colaborador que deram ensejo à celebração. E por fim, a quarta fase é o sentenciamento e nesse sentenciamento a concretização do benefício previsto. O juiz sentencia, a colaboração não pode ser suficiente para, primeiro, né, desde que isoladamente, ela não é suficiente para aplicar uma medida cautelar real ou pessoal, ou seja, o juiz não pode fundamentar uma medida cautelar exclusivamente na colaboração, nas declarações do colaborador, não pode receber denúncia ou queixa com base exclusivamente nas declarações do colaborador e muito menos pode proferir sentença condenatória nas declarações. Mas se na sentença o juiz efetivamente verificar, diante do conjunto probatório fundamentadamente, que a colaboração nas declarações alcançaram os resultados previstos, então a gente tem aí um sentenciamento que implica na obrigatoriedade da concretização do benefício no âmbito da sentença. O juiz, uma vez que homologou e admitiu aqueles benefícios, caso os resultados esperados fossem efetivamente alcançados, se ele reconhece que os resultados foram alcançados, ele deve conceder o benefício, porque se trata, como disse o artigo 3º-A, de um negócio jurídico. Né? Então essas são as fases da colaboração premiada.